Olá pessoal, esse vídeo é para demonstrar uma planilha de Excel que eu fiz para auxiliar na montagem tipo EDS, que é muito conhecida internacionalmente por esse nome, e ArcDelay, conhecido aqui no Brasil. O intuito dessa planilha é dar mais informações para quando a gente for montar o arco. Por quê? Existem necessidades que nós precisamos do subwoofer mais estreito ou abrindo mais, e até mesmo fazer uma montagem que algum técnico de artista internacional nos peça. Então, por exemplo, se ele falar, eu preciso de um arco de lei com cobertura de 120 graus, 100 graus, 130 graus, para a gente conseguir reproduzir, né, fielmente o que as pessoas nos pedem ou o que a gente precisa para adequar o sistema ao ambiente. Antes de eu explicar aqui a tabela, eu só vou mostrar um pouquinho aqui, ó. É uma linha de subwoofer com 7,60 m. Se eu pegar aqui metade dessa dimensão, 3,80 m, desenhar um raio, desenhar a esfera, o ponto de 45 graus vai coincidir com a caixa de fora. As caixas de fora ficam a 45 graus, com a metade do comprimento desse arranjo. Aqui é bem tranquilo de fazer isso. Normalmente é o que a gente costuma fazer isso no software. A gente desenha uma esfera, normalmente do tamanho de um arranjo, e determina, vai atrasando aqui as caixas até chegar aqui na tangente do círculo. Porém, agora nós vamos ter outras opções para fazer em função dos ângulos que a gente desejar para o ambiente. Então, aqui na planilha, como eu fiz aqui? Então, aqui é a parte de cima, vai ser a cobertura aproximada. Aqui onde tem os pontos em amarelo, é onde nós vamos inserir as informações. Então, aqui o raio da esfera, aqui já iniciando, ó, o arranjo está com 10 metros e 72 centímetros. Eu coloquei 10,72, o grau foi de 90, como a gente viu naquela figura. Essas distâncias aqui, como foram determinadas? Eu venho aqui e coloco a frequência mais alta que o subwoofer trabalha. Nesse caso aqui eu coloquei 80 Hz. Então, comprimento de onda de 80 Hz, 4,29 metros. Assim sendo, meio comprimento de onda 2,14. Automaticamente ela joga para cá, V8, jogou para cá e joga aqui. Então, quando ela jogou aqui, aí depois ela vai multiplicando. Então, a distância entre blocos vai ser 2,14, 4,29, de centro a centro por bloco. Se a gente fizer um empilhamento de 2 ou 3 caixas ou uma caixa, o que determina é o bloco. Então, esse bloco, o centro de cada bloco, vai estar 2,14 m uma da outra. E aqui os múltiplos, né? Que é os valores que nós temos aqui. O outro ponto aqui, esses desenhos aqui que eu já mostrei aqui embaixo, ele começa do centro, né, para fora. Então aqui eu coloquei aqui, ó, do centro para fora, T1, T2, 3, 4, 5 e 6. Aqui são as dimensões, as distâncias, e aqui ele já calcula para a gente o tempo em função desse ângulo que nós fizemos aqui. Então o tempo para a gente ter 90 graus de dispersão vai ser 12,94, 8,77, 5,19, 2,14 e 0,62, considerando um arranjo aqui de 12 unidades, né? 6 de cada lado. Eu vou abrir aqui um programa de simulação, um high-end, e vou abrir essa montagem. Então aqui nessa montagem eu já carreguei as informações aqui dessa coluna e coloquei aqui. Então 12,94, 877. E um outro ponto que a tabela vai auxiliar, ela vai calcular um valor de atenuação para essas caixas. Então aqui na tabela ela vai calcular aqui, ó, T6 menos 6,47, T5 menos 4,78
e T4 menos 2,51, que são os valores que eu já coloquei aqui. Então eu vou simular. Então aqui a gente ficou com uma cobertura de 90 graus. Eu vou voltar aqui na tabela e agora vou procurar uma de 45 graus. Eu vou fechar, né? Estreitar esse facho. Então eu venho aqui, ó. Eu tenho 10,72. Se eu colocar 20, ela cai para 56. Então aqui, empiricamente, né? Esse ponto aqui, você vai ter que ir digitando números até que chegue no valor desejado ali. Então 45, 26. Foi sorte aqui que eu joguei e já bateu. Mas se não desse certinho, se desse exemplo 29, não deu. Aí você vai abaixando um pouquinho. 27, até chegar o valor. Quando deu aqui 45, ela já vai recalcular aqui novamente o tempo e a correção de volume. Então aqui, ó, 6,19 com menos 3,27, o T5, o T4. Aí eu vou lá para o high-end novamente e vou carregar esse valor que eu já deixei aqui pronto antes de fazer o vídeo com 45, ó. Aqueles valores, ó, 6,19 com essa atenuação, e assim vai ficar a distribuição, ó, bem mais fechada do que antes. Agora, um outro ponto aqui que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ficou essa parte aqui determinada. Uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, se você está montando o arranjo e quer determinar o ponto máximo de 2,14, tudo bem. Se você já chegou, o sistema está montado e está com dimensões diferentes dessa, você pode procurar a frequência ali ou simplesmente vir aqui e jogar, exemplo, em vez de uma caixa estar espaçada, tá uma colada, aí você mede lá o centro de uma caixa, o centro da outra caixa, exemplo, tá dando 1,8 metros, sendo que a caixa teria 90, né? Então 1,8 metros. Você digitou aqui, ela recalcula tudo em função desse ponto e muda o ângulo aqui. E muda o ângulo aqui, né? Então para você ter os mesmos 45 com as caixas mais próximas, você vai ter que vir aqui e ir digitando novamente aqui até ter o ângulo desejado ali. Agora o outro ponto aqui que pode mudar aqui é que se números diferentes. Então se você tiver um número maior do que 6 blocos por lateral, você pode vir aqui, ó, é só digitar um número aqui. Até a 25, ela já está programada aqui para calcular. Até o 25. Mais 2. Se você precisar de mais disso, do que isso, é só vir aqui na equação e selecionar aqui até o número que você precisou selecionar. E o oposto, se for menos, é só vir aqui e apagar. Então, exemplo, se você tiver apenas 4 blocos por lado, só vem aqui, ó, selecionei, deletei. Aí agora só vai funcionar aqui, ó, T1, T2, T3 e T4. A gente esquece esses dois. Então, exemplo, vou fazer uma simulação aqui para 90 graus. Então, 90 graus, 6,43. Eu vou vir aqui e digitar 6,43. 90 graus com esses valores aqui. 7,77 com menos 4,26, menos 1,13. Então, vou lá novamente no high-end. Vou abrir aqui. E vou pegar uma com 8 caixas 90 graus. E aqui são os valores da tabela que eu já deixei pronto. São os mesmos valores. Então, feito isso, a gente vem aqui, consegue visualizar essa dispersão aqui em 90 graus. Aqui na tabela agora eu vou mudar para conseguir 45 graus. Então eu vou vir aqui, vou digitar o valor aqui, mudando na verdade o círculo, né? Aumentando o círculo. 15, 16, será que é 14? Não, 15,5. 15,5. Então 45 graus.
O tempo 3,74, 1,70 e 0,43, com 1 dB de atenuação na ponta. Então eu vou vir aqui, 45 graus, 8 caixas, já deixei pronto. Notamos que ficou bem fechado a dispersão. E agora eu vou voltar para a tabela e vamos procurar fazer aqui 120 graus. 130, 416, 4,6, 4,8, não, é menos, 3,8, 3,7, 3,7, 120 graus. Então aqui 10,84, 5,72 e 1,68 com esses tempos aqui de atenuação, que é o que mostra aqui, ó, 0, 1,68, 5,72, 10,84. Vamos aqui no high-end, vou abrir o de 120 com 8 caixas. Apareceu aqui, ó, os valores eu já tinha deixado pronto aqui e vou gerar. Esse aqui nós tivemos a maior abertura. É claro que quanto maior o comprimento do array, desse arranjo, mais uniforme vai ficar essa cobertura com ângulos maiores. Ângulos menores é um pouco mais difícil de se conseguir, mas se consegue. Aqui eu só vou demonstrar para vocês, ó, que se eu tirar esses ganhos daqui, ó, vou colocar 0 aqui, 0 aqui, 0 e 0, e vou simular novamente, ó. Se a gente não colocar os volumes aqui, a gente tem um cancelamento aqui no centro. Então em todas as simulações que vocês podem fazer com o tempo, esses volumes que a gente vai atenuar na frente é a fim da gente diminuir esses lóbulos que são criados principalmente com ângulos mais altos. Como a gente vai ter tempo, a gente pode, nesse caso aqui, a gente pode fazer uma simulação com mais unidades, né? Então, um exemplo, se o engenheiro do artista falar, eu preciso do arco de lei com 120 graus, e a gente perceber que abriu muito e tirou o som do centro, a gente pode colocar mais unidades, reforçando para ser mais íngreme, né? Mais suave essa mudança de delay, né? De um ponto para outro, porque com 4 blocos é muito brusco, né? A mudança, mas a gente consegue fazer isso para fazer dentro de um teatro. Essa com 4 caixas que eu passei, eu já fiz simulação com menos, tá rolando bem legal. Então eu acho que essa parte aqui que eu passei da tabela. E como aqui a gente tirou 4, a gente deixa sempre a tabela salva, né, no início ali, e salva com, exemplo, como eu apaguei essas daqui, aí quando eu for fechar a tabela eu pego e salvo ela com outro nome, para sempre ter uma com maior tabela, ou então depois aqui só dá um copy paste que você retoma novamente os valores. Muito obrigado e até o próximo vídeo.